Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, nós vamos nos ocupar hoje de um santo. Se der algum problema aí, você me fala, hein, Henrique? De um santo da igreja, um príncipe da igreja, uma montanha de fé e de ardor e de amor por Deus, e uma montanha de intelecto, de capacidade de acender o amor de Deus no coração dos homens, né? Nós vamos falar sobre São Bernardo de Claraval. O dia dele é no dia 20 de agosto, e a missa do dia 20 de agosto normalmente é celebrada a missa dos doutores da igreja. Ele é doutor da igreja. Então tem a oratio da missa. Diz assim: ó Deus, que a vosso povo deste São Bernardo para ministro de sua eterna salvação, concedei, nós vos rogamos, que merecemos tê-lo como nosso intercessor no céu, assim como o tínhamos na terra como mestre de nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, o ano que vem fará 860 anos que São Bernardo está no céu, contemplando nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, Deus Pai, Espírito Santo, face a face. Diz o São Tomás de Aquino que quando a gente vai para o céu, todos contemplam a Deus, uns mais que os outros, dependendo dos méritos de cada um. Mas acontece que os que ficam atrás ficam muito felizes pelos que estão na frente. Então, São Bernardo certamente está bem na primeira fileira. Tá certo? A gente sabe que quem contempla a Deus mais perfeitamente, a criatura que contempla a Deus mais perfeitamente, é a Nossa Senhora, né? O mês de maio está terminando, o mês de maio é de Nossa Senhora, como é de outubro. São Bernardo foi um grande amante de Nossa Senhora, tinha uma devoção incrível por Nossa Senhora. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, tal como o Santo Agostinho, né? Ele e Santo Agostinho têm muita coisa em comum, tá certo? Quando fez 800 anos que São Bernardo tinha morrido, o Papa Pio XII escreveu uma carta encíclica, dando título e a carta tinha como título Doutor Mellifluus, Doutor Mellifluo, que é o título que a partir daí São Bernardo passou ele já era doutor da igreja desde o século XIX, e esse adjetivo Mellifluus foi então adicionado ao título de doutor. Mellifluo significa de onde flui o mel. De onde flui o mel das palavras, o mel da devoção, o mel do amor a Deus, né? Ele era uma pessoa extremamente serena, extremamente as palavras, como se das palavras dele fluíssem a doçura do céu, né? Ele nasceu em 1091, finalzinho do século XI, não é? Pouco antes da primeira cruzada, e morreu em 1153, 20 de agosto de 1153. A situação histórica de São Bernardo, da época de São Bernardo, é uma situação histórica muito interessante, e ela tem aí uma relação muito grande com Santo Agostinho. Entre mais ou menos 430 e
1930, só para aproximar, essa é a época chamada Idade das Trevas, a verdadeira Idade das Trevas mesmo. Porque o Império Romano ruiu, né? O Império Romano se destruiu por várias razões, mas principalmente os próprios imperadores, né? A vida devassa que o Império Romano estimulou na própria Roma, nos próprios senadores, nos próprios imperadores, na corte. E o Império Romano ruiu exatamente quando o Santo Agostinho morreu. Então, o Santo Agostinho é como se fosse uma pilastra lá atrás, quando o Império Romano ruiu, e Santo Bernardo de Claraval é outra pilastra, exatamente quando, pela ação da Igreja, a civilização ocidental sai da Idade das Trevas. A Idade das Trevas, os inimigos da Igreja, que hoje são uma legião, eles sempre dizem que a Idade das Trevas, quem é culpado da Idade das Trevas é a Igreja. É exatamente o contrário. A única luz que existia na Idade das Trevas era a luz da Igreja. Era exatamente quando o Império Romano ruiu, a Igreja assumiu todas as funções da civilização ocidental. Todas. Das mínimas às mais importantes. Do registro de nascimento e óbito, que a Igreja teve que assumir como tipo de cartório, a função de justiça, de resolver pendengas jurídicas, as funções de Estado, governar o quanto se podia governar as sociedades, e além disso, assumiu a função de converter os bárbaros que invadiam o Império Romano e eram convertidos à Igreja e somados ao exército do nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Isso demorou um tempo, né? Demorou 7 séculos praticamente, além de muitas outras coisas que estavam ocorrendo. Então, no século XI e no século XII, nessa época de São Bernardo, a Igreja estava, a civilização ocidental estava renascendo. Estava renascendo. O Belloc descreve num livro que ele escreveu sobre as heresias, uma coisa muito bonita desse período. Ele diz o seguinte: começava nessa época um desses períodos que aparece na história de tempos em tempos, em que se respira, por assim dizer, o ar da primavera. A filosofia crescia vigorosamente, a arquitetura se expandia, a sociedade se organizava mais e as autoridades civis e eclesiásticas começavam a ampliar e codificar os seus poderes. Então essa é a verdadeira renascença da história da humanidade, né? O século XII, o século do São Bernardo, foi uma época de grandes avanços. As universidades foram criadas, tal como os chamados parlamentos, e os primeiros arcos ovalados surgiam. Era o gótico. A verdadeira Idade Média aparecia sobre a Terra. Toda essa vitalidade aumentava o vigor tanto da ortodoxia quanto da heresia. Então, nós temos 2 marcos aí na Idade das Trevas. Santo Agostinho, que por vezes acreditava que o fim do mundo estava muito próximo, e São Bernardo de Claraval. Santo Agostinho morreu em 430, São Bernardo nasceu em 1091. Tá certo? Então, digamos, o marco histórico é mais ou menos isso aí de São Bernardo. São Bernardo, ele foi, digamos assim, o catalisador de tudo que ocorreu no século XII. Ele estava, em torno dele girou todo um século XII. Vocês verem o tamanho desse homem, o tamanho desse santo, né? Ele estava envolvido em todos os problemas do século XII.
e quando eu falo todos, porque o século XII era um século ainda cristão, eram todos os problemas mesmo. Os de Estado, os problemas com príncipes, duques, reis, os da igreja, problemas de doutrina, problemas de discussão eclesiástica, problema de bispos corruptos, bispos devassos, problemas de antipapa, teve um antipapa na época dele, todos os problemas. Problemas de conversão de multidões que ele fez, problemas das heresias contra as quais ele lutou. 2 grandes heresias ele lutou, certo? Uma foi contra a heresia, que hoje é muito comum, essa heresia, que é a heresia do racionalismo e do nominalismo, que foi personificado por um padre, por um religioso, chamado Pedro Abelardo. É o mesmo que tem as cartas sensuais para Heloísa. Heloísa Abelardo é uma... E ele também se envolveu em pregações contra a heresia dos cátaros, dos albigenses, no sul da França, e também pregou a Segunda Cruzada contra o Islã. Então, ele se envolveu em tudo, né? Se vocês consultam livros de história da igreja, livros que não são escritos pelos inimigos da igreja, obviamente, né? Livros sérios de história da igreja, vocês verão que, por exemplo, como esse aqui do Ricardo Garcia Viloslaba, ele diz assim, não, em todo o século XII, personalidade mais relevante, mais ativa e mais contemplativa do que o abade de Claraval. Então, o São Bernardo, ele une 2 coisas aparentemente impossíveis de serem unidas, que é a capacidade contemplativa do místico. Ele é considerado um grande místico católico. Esta capacidade de contemplação permanente das realidades elevadas, divinas, essa capacidade de estar em união com Deus permanentemente, enquanto ele falava, enquanto ele vivia, e também a capacidade de ação, de viajar, de pregar, de discutir, de converter, de receber as pessoas, de escrever cartas. Ele deixou centenas e centenas de cartas escritas. A capacidade de estudo, que a contemplação ajudava muito, porque ele dizia que a maior parte do que ele sabia das Escrituras lhe era revelado por Deus, quando ele estava em contemplação, não é isso? E ele era um intelecto absolutamente brilhante, não é? Ele estava, sem saber, preparando a cristandade para o ápice que ela ia ter no século XIII. O século XIII foi o ápice da cristandade. É o século, eu já falei até de um santo aqui do século XIII, que é o caso de São Carlos, Santo Alberto Magno. Mas teve São Boaventura, teve Santo Tomás de Aquino, enfim. Esse foi o ápice da cristandade. Ele estava preparando a cristandade para esse ápice, né? Ele era filho de nobre, o pai dele era um nobre, a mãe, uma mãe muito zelosa, compara-se inclusive a mãe dele com a Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, né? A Alice, essa mãe criou todos os filhos e os oferecia a Deus, e São Bernardo conseguiu fazer com que todos os irmãos fossem consagrados a Deus. Ele teve 1, 2, 3, 4, 5 irmãos e uma irmã, tá certo? Todos eles foram monges de Claraval, exceto a irmã. A irmã é a Santa Ubelina,
Santa Umbelina, tem o irmão São Geraldo de Claraval, tem o Beato Nivaldo de Claraval. Então essa família não é brincadeira, né? Ele teve os estudos numa escola próxima do castelo onde ele nasceu, tá certo? E desde cedo ele... é pena que eu não vou poder ler muitas coisas que ele escreveu, ele tem uma obra tão bela, mas ele escrevia, por exemplo, sobre o saber, o seguinte: vês como São Paulo apóstolo faz depender o fruto e a utilidade da ciência do modo de saber? O que quer dizer modo de saber? Quer dizer, senão que se saiba com que ordem, com que vontade e para que se deve saber, para que fim se deve saber. Com que ordem? Em primeiro lugar, o que mais convém para a salvação. Com que vontade? Mais ardente, o que mais acende o amor. Para que fim? Não por vaidade ou por curiosidade, ou coisa parecida, mas somente para edificação própria e do próximo. Há alguns, de fato, que gostam de saber só por saber, e é curiosidade ignóbil. Outros há que desejam saber para serem conhecidos, e é indigna vaidade. E há também os que desejam saber para vender a ciência, por exemplo, por dinheiro, pelas honras, e é vergonhosa mercadoria. Mas há ainda os que querem saber para edificar, e é caridade. E finalmente os que desejam saber para serem educados, e é prudência. Então esse é um tipo de texto típico do São Bernardo, né? A mãe, ele era muito ligado à mãe, gostava muito da mãe, a mãe muito ligada aos filhos, né? E a mãe morre, ele tem 19 anos, né? E é uma pessoa extremamente sábia, intelectualmente muito bem preparado, e volta para o castelo da escola onde ele estudava para a morte da mãe. E aí ele passa a se defrontar com as tentações do mundo. E a partir das tentações do mundo, ele decide deixar o mundo. Então, são tentações pelas quais todos nós passamos. Mínimas, que nós encaramos hoje, mínimas. Para a alma sensível de São Bernardo, eram insuportáveis. Né? Então, certa vez, por exemplo, vou contar algumas. Certa vez, os olhos do São Bernardo se demoraram sobre uma mulher muito bonita. Ele sentia então todo o poder da tentação. Então ele logo mergulhou num lago gelado e ficou lá há muito tempo, até quase não conseguir sair do lago. Isso aconteceu também, uma história parecida dessa, com São Bento. Só que ele tirou a roupa e foi rolar num espinheiro, né, numa planta de espinhos, né? Uma outra coisa que aconteceu com ele é que ele era um rapaz muito bonito, muito atraente, e uma moça uma vez deita nua na cama dele. Certo? Ele vê a moça deitando, vira para o lado, deixa a moça do lado. E a moça, ao longo da noite, tenta alguma coisa com ele, ele simplesmente vira as costas e dorme. Depois ele é hóspede de uma hospedeira, num certo lugar, e ela de noite invade o quarto dele e ele começa a gritar: ladrão, ladrão, ladrão. Ela faz isso umas 3 ou 4 vezes ao longo da noite. E ele: ladrão, ladrão, ladrão. O pessoal todo acorda, ela foge, etc. E o pessoal chega e não tinha ladrão nenhum. Na manhã seguinte, o pessoal fala: pô, mas você ficou reclamando de ladrão, não tinha ladrão nenhum, você estava sonhando? Eu falei: não. Na verdade, sofri essa noite a investida de um ladrão, pois a hospedeira tentou roubar o tesouro irrecuperável de minha castidade. Então essa era
já o amor a Nosso Senhor, né, a Deus, no coração de São Bernardo. E a partir daí ele se convenceu de que ia abandonar o mundo, e tinha um mosteiro da Ordem de São Bento, próximo na região onde ele nasceu, e que tinha sido fundada há uns poucos anos, 15 anos, por São Roberto de Loresme, acho eu. E ele decide entrar nesse mosteiro que estava na cidade de Cister. Em francês a cidade se chama Citeaux, deve ser. E os irmãos e o pai se opõem à entrada dele, e ele, com paciência, com tranquilidade, com mel, porque ele é chamado doutor melífluo, com mel que saía das palavras dele e das ações, ele consegue não só convencer o pai e os irmãos que ele deve entrar no mosteiro, como convence a todos os irmãos que entrem também no mosteiro, menos o pequenininho, Nivaldo, e a moça, que já era então casada. Depois o pai morre no mosteiro de Claraval junto a São Bernardo. No final da vida ele vai para lá, passa os últimos anos da vida dele lá, como monge do mosteiro. Nivaldo, na despedida dos irmãos, quando eles vão para o mosteiro, ele vai São Bernardo e mais 30 pessoas que ele convence a entrar no mosteiro. O mosteiro estava acabando por falta de monge. Certo? Quando batem lá 30 candidatos a monge, quem recebe é o Santo Estevão Harding. Ele fica muito satisfeito e os recebe. Mas os irmãos estavam despedindo da família, e o mais velho, o Guido, ele diz assim para o Nivaldo: olha, Nivaldo, você agora vai ficar com tudo que é nosso. Nós não temos mais nada. Toda a riqueza do nosso pai vai ficar para você. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, diz: mas isso é uma troca muito injusta. Vocês ganham o céu e deixam a terra para mim? Anos depois ele se ajunta a São Bernardo no mosteiro de Claraval. Tá? Esse mosteiro era na cidade de Cister, e Roberto de Moslesme, São Roberto de Moslesme, um grande santo, hein? A regra de São Bento, tá certo? O sucessor dele é o Beato Alberico, e depois vem o Santo Estevão, Santo Estevão de Harding, que recebe São Bernardo lá, tá certo? E mais 29 candidatos. 1113. Bom, São Bernardo começa uma vida, então, que é absolutamente marcada por uma rigidíssima penitência. Uma extraordinária mortificação dos sentidos. São Bernardo, como São Pedro de Alcântara, como tantos outros santos, ele mortificava os sentidos dele tanto que ele estava nos lugares, mas não sabia onde que ele estava exatamente, quais eram os detalhes dos lugares, etc. Ele passava anos nos mosteiros, etc. Não sabia os detalhes dos mosteiros, etc. Fazia vigílias impressionantes, praticamente não dormia, não é? Os jejuns e a comida dele era da mais simples, pão e água, na maior parte do tempo, não é? E isso, ao longo da vida dele, prejudicou muito a saúde dele. Ele era uma pessoa muito doente por causa disso, não é? E ele foi sempre seguido de milagres, o primeiro dos quais que ocorreu em torno dele e em referência a ele foi quando ele entrou no mosteiro. Ele fez uma promessa a Deus de rezar os 5 salmos penitenciais todos os dias pela alma da mãe dele. E um dia ele esqueceu de rezar. No dia seguinte, Santo Estevão, o prior do mosteiro, o abade, chega perto dele e fala assim: quem é que você designou para rezar os 5 salmos
para a alma da sua mãe ontem. Tomou o maior susto, porque ele não tinha falado isso para ninguém. Ninguém sabia disso. Então ele caiu de joelhos nos pés do Santo Estevão, pedindo perdão, e nunca mais esqueceu dessa. Bem, com relação à irmã dele, tem um fato muito interessante que nos leva a uma reflexão sobre o respeito humano. A igreja sempre foi contra o respeito humano. Pô, mas a igreja é contra a gente respeitar o... Não, não é isso não. A igreja sempre falou contra o respeito humano. Quando ela nos pede para não ter respeito humano, não ter um respeito ao homem maior do que o respeito a Deus. Então vocês vão ter um exemplo aqui do que é isto na vida de um santo, tá certo? Antes São Bernardo ainda estava em Cister, sob a orientação do Santo Estevão, e a irmã, a Umbelina, que era casada com um nobre, riquíssima, a Umbelina, foi visitá-lo, ele e aos seus irmãos, no mosteiro, tá certo? Vou ler para vocês aqui uma descrição do padre Rochbach sobre essa visita. Um dia, ela, Umbelina, foi inspirada a visitar São Bernardo, bem como seus irmãos. Chegou com um soberbo cortejo e muito aparato, mas nenhum deles quis aparecer para a ver. Ainda mais um deles, tendo-a encontrado à porta, chamou-a de esterqueiro adornado, por causa da magnificência dos adornos. Já evitada precedentemente, derramou ela lágrimas e disse: sou uma pecadora, é verdade, mas foi por essas pessoas que Jesus Cristo morreu. Por isso, porque sou pecadora, recorro ao conselho e convivo dos bons. Se meu irmão despreza minha carne, que o servo de Deus não despreze minha alma. Que venha e que ordene tudo o que determinar, estou disposto a fazer. São Bernardo veio então, com todos os irmãos, proibiu-lhe todas as vaidades do século, deu-lhe por modelo o exemplo de sua mãe. Ela cumpriu tudo. 2 anos depois, o marido renunciou ao mundo e ela retirou-se a um mosteiro onde viveu e morreu digno de seus irmãos. Depois virou santa. Então isso é falta de respeito humano. Eles não tiveram respeito humano à irmã. Tiveram mais respeito a Deus. Com isso eles ganharam uma santa para a Igreja Católica. Certo? Bom, 2 anos depois que São Bernardo estava no mosteiro, aos 23, 24 anos, Santo Estevão viu a santidade da pessoa de São Bernardo e pediu a ele para fundar um outro mosteiro. A santidade do mosteiro de Cister já estava se espalhando, tinha muita gente querendo entrar no mosteiro e não tinha lugar. Então tinha que fundar mais mosteiros. Bom, São Bernardo fundou só 160 mosteiros, tá certo? O primeiro foi Claraval. Ele foi então com 12 monges de Cister a Claraval, cantando salmos e louvores a Deus. E chegou lá em Claraval. Claraval significa Vale da Luz. Você fala, pô, mas que legal, o cara foi para o Vale da Luz. Bom, mas lá, na época que ele chegou, era esconderijo dos mais perigosos ladrões da região. Era um pântano. Era um pântano, era uma descida de montanhas, era a região pantanosa. Tá certo? E ele então foi para lá durante os primeiros 10 anos eles construíram pequenas tendas e ficaram abrigados lá. A santidade do lugar foi crescendo e de um vale de ladrões, de um vale chamava Vale do Absinto, de um vale
de ladrões, de uma floresta completamente tomada pelo pântano, este vale passou a chamar Vale da Luz. Vale da Luz. O São Guilherme de Saint-Thierry, ele foi um dos primeiros biógrafos de São Bernardo, amigo íntimo de São Bernardo, monge dele. Ele descreve o vale, uma visita que ele fez ao vale, 3 anos depois que os monges estavam lá. Esse mosteiro de Claraval chegou a ter, quando da morte de São Bernardo, 700 monges. Ao descer a montanha e entrar em Claraval, a presença de Deus é visível em todos os lugares. E o vale silente anuncia, pela simplicidade e humildade dos alojamentos, a humildade e simplicidade daqueles que ali vivem. Então, penetrando mais nesse lugar sagrado, tão repleto de homens, onde nada está ocioso, mas todos se ocupam de algum tipo de trabalho, encontra-se ao meio-dia um silêncio de meia-noite, interrompido apenas pelo trabalho manual e pelas vozes que cantam louvores a Deus. A harmonia desse silêncio e a ordem mantida são tão imponentes que mesmo forasteiros seculares, impressionados e reverentes, não somente temem pronunciar uma palavra ociosa ou má, mas também não se permitem um pensamento que não seja sério ou em consonância com esse lugar sagrado. Então, lá, as pessoas que visitavam não se permitiam nenhum pensamento fora da consonância com a sacralidade de Claraval. Isso tudo por causa de São Bernardo, né? Claro. Bem, mas a fama então de santidade, de humildade, de prudência, de capacidade de aconselhamento, torna São Bernardo o confessor da Europa. Todo mundo quer se aconselhar com São Bernardo. Quando podem, vão a Claraval. Quando não podem, escrevem cartas a São Bernardo. E São Bernardo responde. Reis, príncipes, duques, filhos de rei, filhas de rei, mulheres da sociedade, todos eles pedindo aconselhamento a São Bernardo. Então, ele se transforma no confessor de toda a Europa, de toda a cristandade. Alemanha, Itália, Flandres, França, Itália. Confessor de papas, confessor de bispos. O bispo de Sens, Henrique, lhe pede um aconselhamento. Ele escreve uma belíssima peça para ele, chamado Sobre as Obrigações dos Bispos. Ah, se algum bispo de hoje lesse isso. Quanto ao Senhor, bispo do Altíssimo, a quem deseja servir? Ao mundo ou a Deus? Se ao mundo, por que tu és padre? Se a Deus, por que tu és padre mundano? Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Desejar ser amigo do mundo é declarar-se inimigo de Deus. Se agrado os homens, diz o apóstolo, não sereis servo de Jesus Cristo. Isso é uma só passagem desse belíssimo texto dele. Ele lutava como um leão para livrar o clero de pessoas indignas de tão elevado serviço a Deus. Eu disse para vocês que a igreja tirou o mundo da idade das trevas, mas a um custo alto para ela. Um custo alto. Ela se imiscuiu nos assuntos mais baixos da humanidade. E ela foi manchada. Ela, a igreja não, mas os bispos, os padres foram manchados com isso.
Não era simples a situação da igreja, mesmo no século XII, caminhando para o século XIII. Bispos tinham poder temporal, eles tinham posses. A diocese era uma espécie de burgo, uma espécie de município. Ela tratava com dinheiro. Muitos se afundavam na corrupção. Muitos não ligavam para a igreja. Muitos não ligavam para os fiéis. São Bernardo luta contra tudo isso. Com a mais forte de todas as forças que ele tinha. São Bernardo, da boca dele saía mel. Mas dependendo do interlocutor, saía flecha. Certo? Ele foi eleito bispo de várias cidades, só que ele não aceitava nada. Teve uma coisa muito interessante, em Milão, em 1130, teve uma eleição do Papa Inocêncio II, e alguns cardeais elegeram um antipapa, tomou o nome de Anacleto. E esses cardeais se reuniram em Milão, e o centro de apoio desse Anacleto era em Milão. Então, o Inocêncio II logo chamou São Bernardo. Vem acudir aqui, porque senão... Então, São Bernardo viajou a Europa inteira para desfazer essa questão do antipapa, e foi a Milão, onde tinha um centro de apoio ao Anacleto. E, claro, desfez toda a confusão, converteu as pessoas, e inclusive os cardeais voltaram para apoiar o Inocêncio II. Mas o trabalho dele em Milão foi tão extraordinário que eles queriam que ele fosse bispo de Milão. Ele falou, e ele ficou todo amarrado e tal, e não queria. Então ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, olha, amanhã, de manhã, eu vou montar sobre um cavalo, tá certo? E vão me abandonar à vontade de Deus. Se o cavalo me levar para fora da cidade, então eu não vou ser bispo de Milão. Se ele me levar para o lado da diocese, do Palácio de Milão, aí eu aceitarei ser bispo. De manhã cedinho ele montou um cavalo, chicoteou o cavalo e saiu da cidade correndo. Você nunca mais ninguém viu ele. Bom, apareceu então um sujeito chamado Pedro Abelardo, o poço de orgulho, o poço de soberba, na Universidade de Paris. Ele é exatamente o precursor do intelectual moderno. Quem viveu numa universidade moderna sabe o que é o orgulho do pesquisador, do professor, do intelectual de uma universidade. Eu falo isso de cadeira. Sou professor da universidade. Muito desse orgulho eu tenho também. Confesso a Deus todos os dias isso. E esse Pedro Abelardo, além, diferentemente de mim, que só tenho orgulho, ele era muito competente. Extremamente competente. E ele era um grande filósofo, um grande discípulo de Aristóteles. E ele começou a achar que ele podia, então, entender todos os mistérios do mundo. Como hoje os intelectuais acham. Não é nenhuma novidade para nós, né? Que vivemos hoje num mundo que é construído por Pedro Abelardo. Ele foi nominalista antes de Guilherme de Ockham. Ele discutia a questão dos universais antes do grande debate do século XIII. E uma certa época, ele todo inchado pela soberba, desafiou São Bernardo para um debate dentro de um concílio que estava sendo reunido para analisar as obras dele, as obras de Pedro Abelardo, as heresias de Pedro Abelardo.
São Bernardo ficou meio pensativo e tal, aí eles diziam assim, o São Bernardo está com medo de Pedro Abelardo. Bom, aí então ele foi. São Bernardo foi, nesse concílio. Certo? E aí quem não foi Pedro Abelardo. Com medo de São Bernardo, claro. Ele conhecia São Bernardo. Ele sabia quem era. Bom, o que Pedro Abelardo falava de errado? Bom, ele negava a Santíssima Trindade. Que nós tivemos hoje na missa. A próxima missa vai ser da Santíssima Trindade. E, portanto, ele negava a redenção, porque se não existe a Santíssima Trindade, não significa que não existe a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Significa que Nosso Senhor não veio cá para fazer nada, veio cá só para passear. Não foi para nos redimir. Tá certo? Afirmava que nada devia ser aceito antes de ser testado pela razão. Alguém conhece alguma coisa parecida com isso hoje? Fundou toda uma interpretação bíblica, uma exegética, historicista e modernista. Ele é, obviamente, o precursor, aí, o patriarca dos historicistas modernos, né? O Hans Kung, e todos os que tiveram grande influência no Concílio Vaticano II, né? Certo? Bom, o São Bernardo escreveu vários documentos sobre Abelardo. Esse concílio pronunciou anátemas contra várias afirmações de Pedro Abelardo. Depois ele foi inclusive excomungado, depois retornou para a igreja, depois se pacificou com São Bernardo, mas isso é uma outra história. Enquanto ele era um herege, São Bernardo escreveu duramente contra ele. Duramente contra ele. São Bernardo escreveu um livro que está sendo prometido para ser publicado pela Sétimo Selo, As Heresias de Pedro Abelardo, em edição bilíngue e tradução do Carlos Noguet, mas eu não tenho notícia de que ele tenha sido publicado. Aliás, o Renato Romano, um menino que assiste a missa aqui com a gente, foi um dos tradutores do latim para o português. Eu vou até perguntar a ele hoje, mas ele saiu. Então, Pedro Abelardo, vou só ler um trechinho, só para vocês terem ideia de como é que o São Bernardo escrevia. Um homem surgiu na França que, de doutor de coisas antigas, se transformou em teólogo moderno. Que, tendo ostentado desde sua juventude a arte da dialética, agora em idade avançada, nos expõe suas fantasias sobre as Sagradas Escrituras. Que, imaginando saber tudo que há na terra e no céu, decide sobre todas as questões sem hesitação. Que, pronto para dar as razões de qualquer coisa, pretende, contra todas as regras da fé e da própria razão, explicar até o que está acima da razão. Nas primeiras linhas de sua extravagante teologia, ele define fé como uma opinião. Desculpa, gente, eu estou meio gripado. Como se os mistérios da nossa fé dependessem da razão humana, em vez de ser sustentado como são pelas imutáveis fundações da verdade. Apeguemo-nos à definição do doutor dos gentios. Fé, diz aquele apóstolo, é a fundação das coisas que esperamos e uma prova cabal daquelas que não vemos. É, pois, uma fundação e não uma opinião, nem uma dedução. Esse é um trecho apenas da resposta que São Bernardo deu a Pedro Abelardo. Não é? Essa discussão é uma grande discussão. Quem puder ler mais sobre ela, ela tem grandes ensinamentos. Veja, quem responde, quem ataca a igreja é um intelectual, um sabichão, um soberbo, um cara que vivia a boa vida de Paris. Quem responde
é um monge que praticamente não come, não dorme, passa a vida em penitência, em contemplação, rezando. Só aí temos muita coisa para aprender, né? Bem, os papas enviam São Bernardo para tudo quanto é lugar que tinha algum problema. Certo? Um dos papas, que foi monge de São Bernardo, monge de Claraval, Eugênio III, quando se tornou papa, pede ao São Bernardo para pregar a segunda cruzada. E ele prega a segunda cruzada, que é uma coisa horrorosa, que é uma cruzada, como o mundo acha, é pregado por São Bernardo. Prega contra os cátaros no sul da França, e ao longo da vida funda 160 mosteiros, como eu tinha dito. Tá certo? Deixa uma obra monstruosa. Eu vou ter que acabar isso aqui, porque as freiras já bateram a coisa. Mas deixa eu só contar para vocês umas últimas coisas muito interessantes de São Bernardo. Bom, São Bernardo, ele sempre foi acompanhado de muitos milagres. E ele fazia questão de ser. Porque ele ia pregar e ele convertia muita gente. Como Nosso Senhor sabia, não adianta falar do céu, do inferno para as pessoas, tá certo? Elas ouvem e vão embora. Nosso Senhor fez uma multidão de milagres, justamente para provar a origem dele. São Bernardo também fazia. Ele, por exemplo, benzia uma cesta de pães e dizia: quem comer desses pães vai ser curado das suas doenças. E eram curados. Muitos eram curados. Todo mundo que comia do pão era curado. Das doenças que tinha. Certo? Ele, por exemplo, curava. Teve uma vez que ele curou uma moça que tinha uma mão paralítica, né? Na mão. Ele curou, logo depois da missa, ele curou a moça imediatamente. Apenas abençoando ela. Né? Uma vez um mosteiro foi invadido por moscas. Essa é muito engraçada, esse milagre. Foi invadido por moscas e ficou uns 2 dias lá tentando. Os monges, eles não sabiam como fazer. O São Bernardo excomungou as moscas e todas morreram. Todas morreram. Tá certo? Morreram. Eu excomungo todas as moscas. Pum. Tá certo? Coisa deliciosa, né? E como São Bernardo morreu? São Bernardo morreu quietamente no mosteiro de Claraval, junto com seus monges, rezando, recebeu a extrema-unção e foi para o céu. Né? Uma vez ele encontrou com um andarilho, que estava andando, viajando de um lugar para o outro, e ele reclamou para o andarilho que ele não tinha tempo. Toda vez que ele ia rezar, ele ficava desatento. Você imagina São Bernardo reclamando disso. Aí o andarilho falou para você: pois comigo não acontece não, quando eu rezo mesmo, não tem esse negócio. Ele falou: uma coisa interessante. Vamos fazer o seguinte: eu estou aqui com o meu cavalo, eu vou te dar esse cavalo para você. Agora você se afasta aqui da gente, vai para longe e vai rezar só o Pai Nosso, só um Pai Nosso, mas que você não se distrai durante o Pai Nosso. Você me promete que vai falar a verdade a hora que você vier? Falo sim, falo, pode deixar. Eu vou tranquilo, vou ganhar o cavalo tranquilo. Ele foi, ele começou a rezar. Aí ele voltou correndo, falou: São Bernardo, olha, me distraí. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei assim: se o São Bernardo vai me dar o cavalo, será que ele vai me dar com a sela ou sem sela? Tem várias histórias muito engraçadas de São Bernardo, não vai dar tempo de eu contar aqui para vocês. As obras dele estão publicadas em 8 volumes pelos monges de Cister da Espanha. Isso é em espanhol. Está ainda em edição, se quiserem comprar, tem jeito de comprar, tá certo? Tem uma obrinha dele, desde que se possa chamar alguma coisa que vem de São Bernardo de obrinha, de Legendo del. Nessa obra ele de Legendo del, como Deus deve ser amado. Então, vocês querem saber como Deus deve ser amado? Quer? Vou ler aqui para vocês. É rápido. 2 frases. Vós quereis ouvir de mim porque e em que modo Deus há de ser amado? Isso é o São Bernardo.
Eu vos respondo. A causa pela qual Deus há de ser amado é o próprio Deus. O modo é amar sem modo. Amar sem? Modo. Depois ele vai explicar isso durante o livrinho. Mas ele explica. Certo? Ele escreveu isso para um nobre. Tá em português. Esse aqui está em português. Tá. Pela editora Vozes. Custa R$10, sei lá, R$12, R$15. É o único que eu acho que tem em português. Tá? Não tem mais nada em português de São Bernardo. Eu vou tentar traduzir a vida dele, a melhor que eu encontrei, e pôr no blog lá. Ele escreveu sobre graça e o livre-arbítrio. Ele tinha uma influência muito grande de Santo Agostinho, certo? Muito grande. Tá? Escreveu sobre as heresias. Ele escreveu, quando o Eugênio III assumiu o papado, era monge dele, ele escreveu para ele para alertar dos perigos do papado. 5 livros. Lindos os livros, lindos. Parte deles estão traduzidos num site aqui que depois eu posso passar para vocês, tá? Vale a pena ler, está em português, a carta encíclica de Pio XII sobre São Bernardo. Linda, 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 linda. Nos 800 anos da morte dele, tá? Agora eu vou contar para vocês. Ele escreveu cada coisa sobre Nossa Senhora, que é um negócio impressionante. Impressionante, tá certo? Assim, ele tinha uma devoção de Nossa Senhora. Agora eu vou contar duas relíquias de São Bernardo para vocês. Para quem não sabe, claro. A tradição piedosa católica liga a São Bernardo duas coisas lindíssimas. Primeiro, é uma das frases da Sal Rainha, que diz que ele é que introduziu na Sal Rainha. Aquela que fala, ó Clemens, ó Pia, ó Dulcis Virgo Maria. E a outra é a oração Memorare. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, invocado o vosso socorro, fosse por vós desamparado, animado, pois com igual confiança a vós, ó Virgem das Virgens, como mãe eu recorro, de vós me vale, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de ouvi-las, propícia e de me alcançar o que vos rogo. Ele tem textos maravilhosos sobre Nossa Senhora. Não deixa de ser por isso, né, que as duas grandes obras sobre Nossa Senhora escritas por Santo Afonso Maria de Ligório, que é as Glórias de Maria, e o de São Luís, o Tratado, né, da Verdadeira Devoção, tem milhares de referências a São Bernardo. Milhares, todas duas. Certo? Sobre frases, sobre coisas que ele dizia de Nossa Senhora. Né? Um grande, grande filho de Nossa Senhora. Certo? É pena que em português tem pouca coisa. Tem duas biografias dele em português muito interessantes. Uma é de um livro que passou um tempo sem ser editado e que voltou a ser editado agora, que é o livro Legenda Áurea, que é um dos livros mais lidos na Idade Média. Tá? Ele está sendo editado, voltou a ser editado agora pela Companhia das Letras. Tá? É um livro escrito no século XII, no século XIII, e tem os santos da igreja. É um livro de piedade cristã. É um livro lindo, delicioso de ser lido. Tá? E aqui tem, de fato, uma biografia de São Bernardo muito legal, muito interessante. Bernardo vem de ber, poço ou fonte, e de nardos, planta que, diz a glosa no Cântico do Sancho, é humilde, ardente por natureza e perfumada. É um poço de perfume, de ardor, né? Assim ele começa a vida. É de Jacopo de Varese. Jacopo é Tiago, né? Tiago de Varese, tá? É um dos livros mais lidos da Idade Média. Tá? Essa legendal. Vida dos Santos. Tem uma vida de São Bernardo legal e tem uma coleção de 22 volumes
da Vida dos Santos, escrito pelo padre Rochbach. A Vida de São Bernardo está no volume 15. 22 volumes, porque tem muito poucos santos da igreja falados. Porque se fosse todos os santos, teria uns 200 volumes, né? Porque a igreja tem muitos santos. Muitos não estão falados aqui. Eu uma vez escutei um auditório, quando era criança missionária nova, uma biografia de São Bernardo, narrada de um jeito bem assim, acessível para adolescente. O que mais me marcou foi quando conta que ele vai levar o irmão dele mais novo que estava atrás do castelo. Essa fase é linda, né? E os irmãos, você vai com o céu e eu vou ficar com a terra? Me volta. É lindo isso. Não existe, não é em português? Pode ser que eu não conheça de fato. Antigamente tinha muito disso, né? Tinha muito livro de santo para criança. Eu estou pretendendo traduzir um escrito nos Estados Unidos, muito legal. Livro de santo só para criança, livro de santo para criança. Aqui é muito pouco comum, né? Tem, por exemplo, uma história da igreja só para criança, escrito na década de 30, por uma brasileira, que é lindíssimo. E não tem. Porque a Vozes, que editava isso, não é mais editora católica, né? Antigamente ela era, agora não é mais. Enfim. Bom, então, gente, eu tinha muito mais coisa para falar, mas as irmãs vão brigar comigo. Então, São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Salve,